A primeira coisa que a gente tem que saber, antes de começar a falar de comunicação, é conversar um pouquinho sobre a estrutura mais afetada no caso, né, que seria o seio maxilar. O seio maxilar é uma entidade anatômica, né, é um acidente anatômico, a gente pode chamar assim também, que é considerado o maior dos seios paranasais. Se a gente for ver aqui as narinas, né, nasal, existem vários seios, buracos, digamos assim, para ficar mais fácil, ao redor deles, né, são os seios paranasais. Nós temos o seio frontal, o maxilar, o etimoidal e o esfenoidal. O maxilar, no caso, ele é o maior deles. Ele está localizado no corpo da mandíbula, né, imediatamente posterior aos caninos e aos prés. Então a gente tem aqui uma vista lateral, uma vista sagital, onde você consegue ver os caninos, os prés, aqui no caso seria o primeiro molar, então ele está sempre na região posterior aos caninos, né? Então para você se localizar melhor ali. Apresenta como uma cavidade preenchida por ar, que se comunica com a fossa nasal através do ósseo sinusal maxilar. Quando a gente conversou sobre acidentes anatômicos na panorâmica, a gente mostrou o ósseo. O ósseo, ele funciona como se fosse aquela válvula do sifão da pia, sabe? Aquela que fica embaixo da pia, que vai enchendo d'água, ela tem um copinho, né? Ela vai enchendo da água, quando ela enche d'água, a água passa direto. Funciona mais ou menos assim, o seio maxilar, ele vai enchendo de secreção, ele vai enchendo de secreção até chegar no ósseo. Chegou no ósseo, vai pro canal, para a cavidade nasal, e aí você pode ou ir para a garganta, vai para a faringe, engole, né? Segue o caminho dele. Mas a grande coisa é o seguinte, se você tivesse, por exemplo, um enxerto aqui na região do seio, que ficasse sempre na altura, né, a secreção ficasse sempre na altura ali da cavidade nasal, dificilmente as pessoas teriam sinusite, porque a sinusite é justamente a pressão, né, que o pus faz nesta cavidade, né? Então você veja que existe aí um pequeno defeito, né, na anatomia humana. Se a gente tiver, tanto que pacientes que fazem levantamento de seio, dificilmente é aquele levantamento de seio, né, em que você pega toda aquela região ali, se dá certo, você instala os implantes, dificilmente o paciente tem sinusite maxilar novamente. Ele pode ter um pouco da frontal, mas maxilar é bem difícil. Pode variar, né, em relação à forma, o tamanho, indivíduos diferentes, assim como do lado direito, do lado esquerdo. Tem gente que, de um lado, o seio é pneumatizado. Por quê? Porque extraiu um dente, dois. Aí o que acontece? Essa cavidade aqui aumenta e a quantidade de osso diminui. O seio maxilar tem como função aquecer o ar, né? Então o ar entra dentro dele e é aquecido antes de ir para os pulmões. Por isso que é sempre importante respirar pelo nariz, não pela boca, né? Porque pela boca o ar não entra aquecido nos pulmões. Alivia o peso do crânio. Você imagina se o nosso crânio fosse denso, né? A nossa cabeça ia ser um martelo. Então você não ia conseguir ficar com ela em cima do pescoço, porque ia ser muito pesada. Então é importante esses buracos, né, que vão ajudar a fazer com que o nosso crânio tenha a mesma resistência, porém seja mais leve. Fornecer ressonância para a voz. Eu tive uma paciente que fez um levantamento de seio e ela era cantora lírica, mudou de contralto para... Eu não entendo muito bem, mas eu sei que a voz dela mudou. Ela ficou feliz, não ficou triste, então foi bom para ambas as partes, né, mas... pode acontecer, tá, gente? Existe, pelo fato de ter ele ressonar, né, a voz, pode acontecer por exemplo, quando a pessoa faz um levantamento de seio, tal, ter uma mudança, uma alteração no tom de voz. Como assistente para resfriamento das veias intra e extracranianas, né, devido ao intenso calor produzido no cérebro humano metabolicamente ativo. Você imagina que o nosso cérebro é como se fosse o processador do computador, e ele processa diversas informações ao mesmo tempo, até muito mais do que um computador. E o computador tem um cooler, né? Ele tem lá um ventilador que faz com que haja uma refrigeração. A gente não tem, a nossa caixa é praticamente hermética, fechada. Então esses buracos, eles fazem com que o ar entre ali, né? Aquece o ar para chegar nos pulmões por causa dessa temperatura elevada do cérebro, e ao mesmo tempo dá uma resfriada no cérebro, né? Então, assim, foi uma engenharia muito bem pensada, né?
Radiograficamente tem um aspecto radiolúcido, quando você olha na radiografia, você vê mais escuro nessas regiões, né? Deixa eu colocar aqui. Nessas regiões aqui mostradas, né? Então você vê uma região mais radiolúcida, tá? Suas dimensões dependem de fatores como idade, sexo, condições individuais, se a pessoa extraiu o dente ou não, se a pessoa fuma ou não, se a pessoa tem problemas respiratórios ou não, tudo isso vai influenciar no tamanho do seio maxilar. E ele pode ser diferente de um lado para o outro. Esses seios são circundados por uma camada, um epitélio ciliar, pseudoestratificado com cílios, em constante movimento, né, levando o muco tudo para o ósseo sinusal. Então, aqui fica o muco, esse muco vai caminhando, chega aqui no ósseo, passado, né, para a cavidade nasal e dali vai para a faringe, segue o percurso dele. Interessante é que essa membrana, ela ajuda a dar uma vedação, né, e tem esses cílios que ajudam no movimento do muco. Em pacientes que são fumantes, por exemplo, essa membrana, ela é extremamente friável, tá? Ela é mais fácil de arrebentar e quando ela arrebenta, você tem a comunicação bucosinusal completa, né? Ou seja, você tem realmente uma comunicação que ela digamos que ela é a última barreira, né? E ao paciente que fuma, essa barreira ela é extremamente friável. Portanto, você deve fazer uma boa anamnese no seu paciente quando você for fazer uma extração simples. Você precisa saber se ele fuma. O risco desse tipo de coisa acontecer é maior nesses pacientes. Tá? Então, é importante que você, fora que ele não vai aguardar, né, o pós-operatório, por exemplo, se houver uma comunicação bucosinusal, não pode fumar. Ele não vai aguardar, provavelmente, o tempo aí de remoção de pontos. Pessoa que é viciada, tem o vício do cigarro, é difícil. Então, é importante a gente estar atento a isso.